Você já sentiu que algo dentro de você reage diferente diante do mal, como se uma parte sua enxergasse o que os outros não conseguem ver? Não é exagero, não é imaginação, não é sensibilidade exacerbada de uma personalidade complicada. É algo real, algo que pulsa, algo que o Espírito Santo colocou dentro de você com um propósito que vai muito além do que você consegue compreender sozinho. E se você está aqui hoje, se algo que talvez você nem saiba nomear te trouxe até esse vídeo, então preciso te dizer com toda a seriedade que carrego: isso provavelmente não foi por acaso. Há pessoas que carregam um peso diferente dos outros. Não é o peso do pecado, não é o peso das circunstâncias comuns da vida, não é o peso da pobreza ou da doença. É um peso que vai além de tudo isso. É o peso de perceber o que os outros ignoram, de sentir no espírito o que os olhos físicos não alcançam, de reagir com uma autoridade que elas mesmas muitas vezes ainda não entendem completamente, de interceder com uma intensidade que assusta até a própria pessoa, de carregar uma compaixão que dói, porque enxerga o que está aprisionando aquele ser humano à sua frente, mesmo quando ele próprio não sabe que está preso. Hoje, vamos falar sobre o dom de libertação, o dom que o próprio inferno teme. O dom que é, ao mesmo tempo, o mais poderoso e o mais perseguido de todos os dons do Espírito Santo. Não estou aqui para te apresentar apenas teoria bíblica ou conceitos teológicos abstratos. Estou aqui para te mostrar os sinais que estão na sua história, nas suas reações mais viscerais, nos seus sonhos mais perturbadores, nas suas lutas aparentemente sem sentido. Sinais concretos que indicam que Deus te chamou para operar em uma dimensão que poucos ousam entrar. E há um segredo nesse dom, uma chave que poucos conhecem, uma verdade que os céus guardam para os que são verdadeiramente escolhidos para essa batalha. Uma revelação capaz de transformar por completo a forma como você se vê, como você ora, como você intercede, como você enfrenta o inimigo. Mas você só vai descobrir essa chave se permanecer até o fim deste vídeo. Se você sair antes, se a distração vier, se o inimigo conseguir te tirar daqui antes do final, você vai perder justamente o que mais precisa ouvir. Porque é assim que ele opera. O inimigo sempre atua para te tirar do lugar onde a revelação está prestes a chegar. Antes de começarmos o estudo, preciso que você faça algo muito importante. Muitas pessoas que assistem a este canal não têm uma igreja próxima. Não tem um pastor que os conhece pelo nome, não tem um grupo de oração que intercede por eles. Não tem uma comunidade física onde possam carregar e ser carregados. Este canal é o lar espiritual dessas pessoas. E eu preciso que você participe desde o início, porque a comunidade que se forma aqui é real, é poderosa, e é um dos instrumentos que Deus tem usado para tocar vidas que estavam no limite. Por isso, se você sente que este conteúdo é para você, se você acredita que o Espírito Santo te trouxe até aqui hoje com um propósito, então quero que você vá nos comentários agora e escreva: Paz do Senhor. Essa é a nossa forma de nos reconhecermos como irmãos antes de cada estudo. É a nossa forma de declarar que estamos juntos nessa jornada espiritual, que não estamos sozinhos, que há uma família aqui que está ouvindo, crescendo e lutando junto. E se você ainda não se inscreveu neste canal, pense bem. Quando Deus coloca uma fonte de alimentação espiritual genuína no seu caminho, ignorar isso tem um custo que você não percebe imediatamente, mas sente ao longo do tempo. Aperte o botão de inscrição e ative o sininho. Esse canal pode ser um instrumento que Deus escolheu para falar com você nessa temporada específica da sua vida. Agora, o estudo vai começar. Prepare o seu coração. Afaste as distrações. Porque o que vou revelar aqui pode mudar para sempre a forma como você se enxerga diante de Deus, diante do inimigo
e diante do chamado que está sobre a sua vida. O dom de libertação está entre os mais raros, os mais urgentes e os mais atacados de todos os dons sobrenaturais. E se você tem esse dom, e tudo indica que tem, então o inimigo já sabe disso. A questão é, você sabe? A reação instintiva diante do mal, o caso de Pedro e Simão, o mágico. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, encontramos um dos encontros mais reveladores de toda a literatura da igreja primitiva. Pedro e João chegam a Samaria após a perseguição que dispersou os crentes de Jerusalém. E lá encontram Simão, um homem que praticava magia com tal poder que havia conquistado a admiração de toda uma cidade. O povo dizia que ele era o grande poder de Deus. Mas quando Simão vê os apóstolos impondo as mãos e o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas, algo nele se move de uma forma completamente errada. Ele não quer o Espírito, ele quer o poder de transferir o Espírito, e para isso ele oferece dinheiro. A resposta de Pedro é devastadora em sua precisão. Não diplomática, não suave, não política. Pedro não faz um sermão sobre teologia do dom gratuito. Ele vai direto à raiz. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se adquire com dinheiro. Não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade, e roga a Deus que, se possível, este pensamento do teu coração te seja perdoado, porque vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Perceba o que aconteceu ali. Simão não confessou nada, não explicou seus motivos internos, não revelou o estado do seu coração. E mesmo assim, Pedro viu. Pedro identificou o fel de amargura. Pedro detectou os laços de iniquidade. Pedro enxergou, em questão de segundos, a estrutura espiritual que operava por baixo daquele pedido aparentemente inocente. Isso não foi análise psicológica, não foi discernimento humano apurado, foi o dom do Espírito operando com precisão cirúrgica. Esse é o primeiro sinal que quero que você observe em si mesmo. As pessoas que carregam o dom de libertação têm uma reação instintiva diante do mal espiritual que não pode ser explicada apenas como intuição. Não é raiva humana, não é julgamento religioso, não é paranoia espiritual, é uma percepção sobrenatural que funciona quase como um alarme automático, que se ativa sem aviso, sem processo consciente, sem que a pessoa precise pensar muito. Você entra em um ambiente e já sente um peso diferente. Você ouve alguém falar e algo no seu espírito levanta uma bandeira de alerta. Você olha para uma situação aparentemente normal e enxerga camadas que os outros simplesmente não percebem. A neurociência cognitiva descreve isso como processamento intuitivo acelerado. A capacidade que certos indivíduos têm de captar padrões emocionais, comportamentais e contextuais de forma muito mais rápida e precisa do que a média das pessoas. Estudos conduzidos na Universidade de Iowa nas décadas de 90 e 2000 demonstraram que o corpo humano começa a reagir a padrões de risco antes mesmo de a mente consciente identificá-los. É como se houvesse um sistema de processamento mais profundo, mais veloz, mais sensível do que o pensamento racional. Os pesquisadores chamam isso de marcadores somáticos. Mas o que a ciência chama de processamento intuitivo, a Bíblia chama de discernimento de espíritos. E quando esse discernimento está ungido pelo Espírito Santo, ele opera em uma dimensão que transcende completamente a neurologia. Pense na sua vida com honestidade. Você já entrou em um lugar e sentiu imediatamente que algo estava errado, mesmo sem que ninguém dissesse nada, mesmo sem nenhum sinal visível de problema. Você já ficou profundamente desconfortável perto de certas pessoas sem conseguir explicar o motivo racionalmente? Você já sentiu uma pressão no peito,
uma agitação no espírito, uma resistência interna que parecia irracional, em situações que pareciam completamente normais para todo mundo ao seu redor. Você já soube, com uma certeza que desafia a lógica, que algo estava muito errado em uma situação que ninguém mais questionava? Se a sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você está experimentando um dos primeiros e mais claros sinais do dom de libertação. Porque quem foi chamado para desarmar o inimigo, primeiro precisa identificá-lo. Quem foi chamado para libertar os cativos, primeiro precisa enxergar as correntes. E Deus não manda soldados para o campo de batalha sem antes equipá-los com a capacidade de reconhecer o adversário, de identificar suas estratégias, de perceber seus disfarces. Pedro não precisou investigar Simão. Ele viu, ele sentiu, ele agiu. Em questão de segundos, a revelação estava completa. E é exatamente assim que opera o dom de libertação quando está maduro e ativo. Rápido, preciso, direto, movido não pela inteligência humana, mas pela inteligência infinita do Espírito Santo que habita em você e que conhece todas as coisas. A história dos ataques sistemáticos. Por que o inferno te persegue desde criança? Há uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 9, que me impacta profundamente cada vez que a leio. Um pai traz seu filho até os discípulos, depois até Jesus. O menino é possuído por um espírito que o faz se jogar no fogo, nas águas, que o derruba em convulsões, que o deixam como morto. Uma cena devastadora. Uma família destruída por anos e anos de batalha sem vitória. E o pai diz algo que precisa entrar fundo na sua consciência hoje. Desde a infância, aquilo perseguia aquele menino. Desde antes de ele ter palavras para descrever o sofrimento. Desde antes de ele entender o que estava acontecendo com ele. Desde quando ele era apenas uma criança que deveria estar brincando, crescendo, descobrindo o mundo. Isso precisa entrar fundo no seu coração. Porque o inimigo não atacou aquele menino porque ele era pecador. Não havia pecado suficiente em uma criança pequena para justificar aquele nível de ataque. O inimigo o atacou porque ele era uma ameaça, porque havia algo naquele ser humano ainda em formação, que se chegasse à maturidade espiritual, seria absolutamente devastador para o reino das trevas. E o Espírito sabia disso antes mesmo de o menino saber. Então, atacou cedo, atacou repetidamente, atacou sem pausa, na tentativa de destruir antes que florescesse, de apagar antes que acendesse, de paralisar antes que caminhasse. Agora pense na sua história com essa perspectiva completamente nova. Desde criança, você já enfrentou coisas que não faziam sentido para a sua idade. Talvez medos inexplicáveis que tomavam conta à noite. Medos que você não conseguia nomear, mas que eram sufocantes. Talvez pesadelos intensos e recorrentes. Imagens que voltavam sempre, sensações de presença em ambientes vazios que ninguém mais sentia. Talvez você tenha crescido em uma família marcada por padrões de destruição que se repetiam de geração em geração, como se uma corrente invisível prendesse avós, pais e filhos ao mesmo destino de dor. Talvez você tenha sido aquele que sempre estava no centro de todos os conflitos espirituais, o que sempre carregava um fardo mais pesado do que o dos outros, o que sempre parecia atrair situações de confronto com o mal de uma forma que ninguém ao seu redor entendia. Talvez você tenha sido chamado de exagerado, de sensível demais, de alguém que vê demônios em tudo. Talvez pessoas próximas tenham minimizado as suas experiências, tenham descartado o que você sentia como imaginação, como fraqueza, como falta de fé. E você internalizou essa narrativa. Começou a duvidar de si mesmo. Começou a achar que havia algo errado com você, quando na verdade havia algo extraordinariamente certo. Algo tão certo que o inimigo precisava destruir antes que você entendesse o que era. Isso não é azar. Isso não é má sorte.
Isso não é punição divina. Isso é sinal. O inimigo não gasta tempo e energia atacando quem não representa ameaça para ele. Um general experiente em batalha não desperdiça recursos preciosos atacando posições sem valor estratégico. Ele concentra seus esforços onde a perda seria mais significativa. E se você foi atacado desde cedo com uma intensidade que sempre pareceu desproporcional à sua realidade, com uma constância que desafiava qualquer explicação lógica, é porque o inimigo identificou em você algo que precisava ser eliminado antes que Deus pudesse ativar. A psicologia pós-traumática tem um conceito fascinante chamado crescimento pós-traumático, documentado pela pesquisadora americana Judith Herman, entre outros, que descreve como certos indivíduos, após experiências devastadoras, desenvolvem capacidades emocionais, cognitivas e relacionais que outros jamais alcançam. Eles aprendem a suportar o insuportável. Aprendem a funcionar sob pressão extrema, sem se fragmentar. Aprendem a enxergar saída onde outros só veem parede. Aprendem a ter compaixão por quem sofre porque conhecem o sofrimento por dentro. A Bíblia diria que esse processo tem um nome diferente. Chama-se tempero, chama-se formação. Chama-se a mão de Deus preparando um vaso através da pressão, do fogo e da água, para que ele possa conter algo que vasos não temperados simplesmente não conseguem carregar. Se a sua vida foi marcada por ataques sistemáticos, por sofrimentos que sempre pareceram maiores do que o normal, por uma sensação constante de que forças invisíveis trabalhavam contra você com uma determinação que transcendia qualquer causa natural, então saiba hoje: você não foi perseguido porque é fraco. Você foi perseguido porque é perigoso. E a boa notícia é que o inimigo tentou destruir, Deus está usando para formar. O que tentou apagar, Deus está acendendo. O que tentou paralisar, Deus está enviando ao campo. A unção de Elias, quando você sente o peso do que carrega e quer desistir. 1 Reis, capítulo 19. Leio esse texto e sinto cada palavra como se fosse escrita para hoje. Elias acabou de protagonizar uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel. No Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, diante de um povo que havia abandonado o Deus verdadeiro, diante de um rei corrupto e de uma rainha implacável, Elias clamou e o fogo desceu do céu. O povo se prostrou. Os falsos profetas foram eliminados. Uma vitória absolutamente esmagadora que deveria ter consolidado a fé de toda uma nação. E então Jezabel manda um único recado, apenas uma mensagem. Assim me façam os deuses e assim acrescentem: se amanhã a esta hora eu não puser a tua vida como a vida de um deles. Uma ameaça. Uma só ameaça. E Elias, o mesmo Elias que enfrentou um rei corrupto de frente, que desafiou centenas de falsos profetas publicamente, que invocou o fogo do céu com a confiança de quem sabe que Deus responde, esse mesmo Elias levantou-se com medo. Foi embora. Caminhando pelo deserto sob o sol, foi tanto que não pôde mais. Sentou-se debaixo de uma árvore e disse as palavras mais dolorosas que um servo de Deus pode dizer: já basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Quero que você permaneça nessa cena por um momento. Não pule para o milagre ainda. Fique no deserto com Elias, porque esse momento é mais familiar para você do que você gostaria de admitir. Se você carrega o dom de libertação, você conhece esse padrão intimamente. Porque quem opera em autoridade espiritual intensa também enfrenta colapsos emocionais intensos. Não é fraqueza, não é falta de fé, não é fracasso espiritual. É o custo real e legítimo de carregar um dom que drena o ser humano inteiro, corpo, alma e espírito.
de uma forma que quem não tem esse dom simplesmente não consegue compreender. Pesquisas nas áreas de saúde mental e bem-estar de líderes espirituais e intercessores mostram consistentemente que pessoas que atuam em ministérios de intercessão e guerra espiritual intensa apresentam taxas significativamente mais elevadas de esgotamento emocional do que a média da população cristã. Eles carregam pesos que outros não veem, combatem batalhas que outros não percebem, sentem o que os outros ao redor não sentem. E muito frequentemente fazem isso em silêncio, sem que ninguém ao redor entenda completamente o que está acontecendo com eles. O colapso de Elias não veio do nada, veio depois de uma batalha descomunal, veio depois de um gasto espiritual enorme, veio depois da adrenalina da vitória se dissipar e deixar o corpo e a alma completamente vazios. É a mesma experiência que você talvez conheça. Você ora intensamente por alguém, você briga espiritualmente por uma situação, você intercede até sentir que algo se quebra nos céus e depois cai. Um vácuo que o sono não preenche, uma tristeza que não tem objeto claro, um cansaço que parece vir de dentro dos ossos. E o inimigo aproveita esse momento de vulnerabilidade para trazer o recado de Jezabel, para sussurrar que não adianta, para insinuar que você está errado, que exagerou, que falhou, que não é bom o suficiente. A resposta de Deus para Elias é extraordinária e cheia de ensinamento. Deus não pregou com ele, não enviou uma visão com grandes revelações, não mandou um sermão de encorajamento. Deus enviou um anjo e o anjo tocou nele, um toque, e disse apenas: levanta e come, porque o caminho é longo demais para as tuas forças. Deus cuidou do corpo, cuidou da comida, cuidou do descanso, porque sabia que o servo precisava de restauração física antes de qualquer restauração espiritual. O pão assado sobre as brasas e a vasilha de água não eram detalhes secundários. Eram a misericórdia de Deus, entendendo que você também é feito de carne. Quantas vezes você chegou ao ponto de Elias? Quantas vezes você, depois de uma batalha espiritual intensa, depois de ter dado tudo o que tinha em oração, depois de ter intercedido por alguém ou por uma situação que parecia impossível, caiu em um vazio emocional tão profundo que assustou até você mesmo? Uma tristeza sem explicação, um cansaço que o sono não resolve, uma vontade de simplesmente parar de tudo e desaparecer? Isso tem um nome no vocabulário de quem carrega o dom de libertação. Chama-se contragolpe. É a resposta do inimigo depois que você opera em autoridade. Acontece com os maiores. Aconteceu com Elias. Mas a história dele não terminou debaixo da árvore. Ela terminou na montanha de Deus, com a voz mansa e delicada, restaurando o coração do profeta e enviando-o de volta ao campo com uma nova missão. E vai ser assim com você também. A mulher curvada. Quando você reconhece as amarras dos outros antes deles mesmos, Lucas, capítulo 13. Jesus está ensinando na sinagoga em um dia de sábado. O lugar está cheio, as pessoas estão ouvindo. E no meio daquela multidão está uma mulher que carrega um peso que vai muito além do físico. O texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade que a mantinha curvada havia 18 anos. 18 anos, completamente dobrada, incapaz de se endireitar, incapaz de olhar diretamente para o céu, incapaz de erguer o rosto para ver o horizonte. 18 anos, vivendo dobrada para baixo. E então vem o detalhe que muda tudo. No meio do ensino, no meio da multidão, Jesus para, vira, olha para aquela mulher e a chama. Ele não esperou que ela pedisse, não esperou que ela gritasse pelo socorro, não esperou que alguém a apresentasse. Ele a viu. No meio de toda aquela gente, os olhos de Jesus foram direto para ela e ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou
e glorificou a Deus. Esse é um sinal fundamental que marca quem tem o dom de libertação. Você olha para as pessoas e enxerga além da aparência superficial. Você conversa com alguém que está sorrindo e sente que há uma prisão ali dentro que aquele sorriso está tentando esconder. Você observa uma família que parece bem por fora e percebe um padrão espiritual profundo que está corroendo aquela linhagem de dentro para fora. Você conhece alguém por 10 minutos e já sente o peso que ele carrega, a ferida que nunca cicatrizou, o voto que foi feito no desespero, a porta que foi aberta em algum momento e que nunca foi fechada completamente. Você não procura esses detalhes. Eles simplesmente aparecem para você. É como se os olhos do seu espírito estivessem abertos para uma frequência que a maioria das pessoas ao redor não consegue sintonizar. E às vezes isso é exaustivo, porque você sente o peso dos outros como se fosse seu, porque você vê a prisão e sente a urgência de quebrá-la. Mas nem sempre tem as palavras certas, o momento certo ou a permissão do outro para intervir. A neurociência descreve algumas pessoas como tendo empatia somática avançada, uma capacidade de captar sinais emocionais não verbais com uma precisão extraordinária. Estudos com terapeutas experientes mostraram que os mais eficazes conseguiam identificar padrões de trauma em novos pacientes com uma acuidade que transcendia qualquer método técnico aprendido. Era como se o corpo deles respondesse às informações emocionais e espirituais do outro antes mesmo de o cérebro processar conscientemente qualquer dado. Pesquisadores como Daniel Goleman descrevem isso como o nível mais profundo da inteligência emocional. Mas o que a ciência documenta como fenômeno neurológico, a Bíblia chama de discernimento de espíritos operando em um coração rendido ao Espírito Santo. A mulher curvada não sabia que estava presa de uma forma sobrenatural. Depois de 18 anos, aquela era simplesmente a sua realidade. Ela havia se adaptado à curvatura. Havia reorganizado toda a sua vida em função daquela limitação. Havia construído uma identidade ao redor da sua prisão. E quantas pessoas ao seu redor estão exatamente assim hoje, acostumadas com o vício que as mata aos poucos, acostumadas com a depressão que as paralisa, acostumadas com os relacionamentos que as destroem, acostumadas com as vozes internas que as diminuem, acostumadas com um padrão de fracasso que se repete com uma regularidade que deveria levantar suspeitas, mas que simplesmente virou a minha vida. Você os vê, você sente o peso deles, e isso, meu irmão, minha irmã, não é um fardo aleatório, é um sinal do seu chamado. Você não vê para se angustiar, você vê para agir. Você vê porque Deus precisa de instrumentos que enxerguem as correntes antes de quebrá-las, que identifiquem a raiz antes de extraí-la, que reconheçam a mulher curvada no meio da multidão antes de declarar a liberdade sobre ela. E se você se reconhece nessa descrição, então reconheça também o chamado que acompanha essa capacidade. Daniel na cova dos leões. A paz inexplicável em meio ao caos. Daniel, capítulo 6. O decreto foi assinado com o selo do rei da Pérsia e dos Medos, irrevogável segundo a lei de ambos os reinos. Quem orasse a qualquer deus ou a qualquer homem que não fosse o rei Dário, dentro de 30 dias seria lançado na cova dos leões. Um decreto calculado especificamente para eliminar Daniel. Seus inimigos conheciam o costume dele, sabiam que ele orava 3 vezes ao dia. Usaram a própria fé dele como armadilha. Daniel soube do decreto. O texto deixa claro que ele soube. Não havia dúvida sobre o que significava aquele documento. Não havia ambiguidade sobre as consequências. E o que Daniel fez é uma das cenas mais marcantes de toda a Bíblia. Foi para o seu quarto, abriu a janela na direção de Jerusalém e orou, como sempre fazia.
3 vezes naquele dia, exatamente como em todos os outros dias, sem drama adicional, sem clamor de desespero, sem negociação com Deus, pedindo uma saída fácil. Ele simplesmente fez o que sempre fazia, na mesma cadência, na mesma postura, com a mesma regularidade de quem não está sendo movido pelo medo. Eles o encontraram orando, exatamente como esperavam, exatamente como planejaram. E ele foi lançado na cova. De manhã cedo, antes que o sol nascesse completamente, o rei corre até a cova com uma angústia que o texto descreve com palavras de quem passou a noite em branco, sem comer, sem dormir, sem conseguir se distrair. E quando chega, chama por Daniel, com uma voz cheia de esperança e de medo ao mesmo tempo. Daniel, servo do Deus vivente, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E a resposta de Daniel é uma das declarações mais serenas de toda a Bíblia. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e não me fizeram dano algum. Quero que você perceba a qualidade da presença de Daniel naquele momento. Não havia histeria. Não havia ressentimento pela traição dos seus inimigos. Não havia acusação amarga contra o rei por ter assinado aquilo. Havia uma serenidade absoluta, uma paz que a mente humana simplesmente não é capaz de fabricar em uma cova com leões famintos. Uma paz que só pode existir em uma pessoa que viveu tanto tempo na presença de Deus que a certeza da proteção divina se tornou mais real do que o risco físico diante dos olhos. Esse é outro sinal poderoso do dom de libertação, que precisa ser reconhecido. Quem carrega esse dom desenvolve ao longo das batalhas uma capacidade de permanecer ancorado em paz, em situações que produzem pânico nas pessoas ao redor. Não é indiferença ao perigo, não é frieza emocional, não é negação da realidade, é uma ancoragem espiritual profunda que permite que você funcione com clareza e autoridade, precisamente quando o ambiente ao redor está completamente fora de controle. Enquanto todo mundo está em pânico, você sente uma calma estranha, quase perturbadora para quem te observa de fora. Enquanto a situação parece impossível, você sente que há uma mão movendo as peças. E enquanto os leões rugem ao seu redor, você percebe que as bocas estão fechadas. A medicina estuda o que chama de regulação autonômica resiliente, a capacidade de certos indivíduos de manter o sistema nervoso relativamente estável sob pressão extrema. Pesquisas com militares de operações especiais, cirurgiões em emergências críticas e negociadores de reféns mostram que uma pequena porcentagem desses profissionais apresenta respostas fisiológicas ao estresse dramaticamente diferentes das dos seus pares, mesmo em situações objetivamente aterrorizantes. Frequência cardíaca mais baixa, pensamento mais claro, tomada de decisão mais precisa, não por ausência de consciência do perigo, mas por uma calibração interna que permite permanecer funcional onde outros paralisam. Mas o que a fisiologia observa como dado estatístico, a Bíblia descreve como o fruto de anos e anos de intimidade com Deus. Daniel não foi para a cova como alguém que descobriu Deus em uma crise. Foi como alguém que havia vivido com Deus por décadas, que havia orado quando não havia decretos ameaçadores, que havia buscado o rosto do Pai nos dias tranquilos. E quando a crise veio, o que havia sido construído no silêncio sustentou o que precisava ser mantido na tempestade. Se você percebe em si mesmo essa capacidade de permanecer de pé enquanto outros caem, de manter a clareza espiritual quando a tempestade ruge ao seu redor, de interceder com autoridade precisamente nos momentos em que a situação parece mais perdida, então reconheça esse dom como o que ele é. Não é sua força, é a força do Espírito operando através de um vaso que aprendeu, na cova dos leões da sua própria história, que Deus fecha a boca dos que devorariam. A parábola do homem forte
entendendo a autoridade delegada que você carrega. Mateus, capítulo 12, versículo 29. Jesus está respondendo aos fariseus que o acusam de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. E ele diz algo que é, ao mesmo tempo, simples em sua formulação e absolutamente devastador em suas implicações para o reino das trevas. Como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus pertences se primeiro não amarrar o homem forte? Então, sim, poderá saquear a sua casa. A parábola é curta, mas o princípio espiritual que ela revela é imenso. Para libertar quem está preso, é preciso primeiro imobilizar aquele que os aprisiona. Para entrar no território que o inimigo reclama como seu e resgatar as pessoas que ele mantém em cativeiro, é preciso operar em uma autoridade que seja superior à do guardião daquele território. Mas o que é essa autoridade? De onde ela vem? Como se obtém? Porque muitas pessoas confundem autoridade espiritual com volume de voz, com intensidade emocional, com quantidade de versículos citados em uma sessão de oração. Confundem autoridade com performance religiosa. E quando a libertação não acontece, quando o espírito não obedece, quando a situação não muda depois de todo aquele esforço visível, elas concluem que não tem o dom, ou que o dom não funciona, ou que Deus não respondeu. Mas a autoridade espiritual não é conquistada por volume de voz, não é conquistada por quantidade de versículos memorizados, não é conquistada por tempo de religiosidade ou por cargo eclesiástico. A autoridade espiritual é conquistada na intimidade profunda com Deus, no quebrantamento genuíno diante dele, nas noites de oração que ninguém vê e que ninguém aplaude, nas renúncias que custaram caro e que transformaram o caráter de dentro para fora, nas batalhas travadas no silêncio do quarto que formaram em você uma convicção inabalável sobre quem você é em Cristo. O texto de Lucas, capítulo 10, é uma das declarações de delegação de autoridade mais contundentes de toda a Bíblia. Jesus enviou os 70 discípulos aos pares, e quando eles retornaram, cheios de alegria, disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu com uma afirmação que deveria estar gravada no coração de todo aquele que tem o dom de libertação. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos prejudicará. Perceba, a autoridade não foi conquistada pelos discípulos. Ela foi dada, foi delegada. É uma autoridade derivada, uma autoridade que opera não pelo poder do portador, mas pelo poder do doador. E essa delegação permanece válida para todos que creem, porque o decreto não tem data de validade, porque o sangue que o assinou não perde potência, porque o nome no qual essa autoridade opera é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você já percebeu que quando você ora por alguém em crise espiritual, as coisas se movem de uma forma diferente? Não com arrogância, com uma observação honesta, que há algo que opera através de você quando você está no Espírito, que vai além da sua capacidade humana. Que palavras saem da sua boca em momentos de intercessão que você não planejou, que chegam precisamente onde a ferida está, que cortam precisamente onde a corrente está amarrada. Isso não é coincidência acumulada. Isso é o dom operando. Isso é a autoridade delegada, sendo exercida por um instrumento que aprendeu a se render completamente ao doador. Amarrar o homem forte exige saber quem você é, não quem você parece ser na frente das pessoas, quem você é diante de Deus. Exige uma identidade estabelecida não em dons, não em histórico de vitórias espirituais, não em reconhecimento do ministério, mas em uma relação de filho que sabe que o Pai está de pé quando ele entra no trono da graça. E quando essa identidade está estabelecida, quando você sabe quem você é, então o inferno sabe também.
e recua. O jovem rico e as correntes. Que ninguém vê. O dom de identificar raízes espirituais. Marcos, capítulo 10. Um jovem corre até Jesus. Corre. O detalhe do movimento é importante. Há urgência nesse jovem. Há uma busca genuína. Ele ajoelha-se diante de Jesus e faz a pergunta que estava consumindo o seu coração. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com uma série de mandamentos. O jovem responde com uma afirmação que soa sincera. Mestre, tudo isso observei desde a minha mocidade. E então, o texto registra um dos momentos mais preciosos e mais dolorosos de todo o Evangelho. Jesus, olhando para ele, o amou. Há amor naquele olhar, há ternura profunda, mas há também uma percepção cirúrgica, implacável na sua precisão do que estava aprisionando aquele jovem de uma forma que nenhuma observância religiosa tinha conseguido alcançar. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Jesus não esperou que o jovem confessasse seu apego. Jesus viu a raiz. Jesus enxergou, por baixo de toda a observância religiosa exemplar, de toda a fidelidade moral aparente, de todo o esforço sincero de viver segundo a lei, a estrutura que impedia que aquela vida florescesse completamente em Deus. Não eram as posses em si mesmas, era a identidade construída sobre as posses, era o senso de segurança, de valor, de quem aquele jovem acreditava ser, amarrado àquilo que possuía. E sem isso, ele não sabia quem era. O jovem foi embora triste, não porque Jesus foi cruel, mas porque o que Jesus tocou era a coisa mais cara e mais profundamente enraizada daquele ser. E isso dói de uma forma que poucos conseguem suportar. Quem tem o dom de libertação tem essa capacidade de ver raízes. Não apenas os frutos visíveis, não apenas o comportamento superficial, não apenas o sintoma que todo mundo percebe. Você vê o sistema que produz aqueles frutos. Você não vê apenas que alguém é controlador. Você vê o terror de abandono que opera por baixo do controle, a ferida de infância que nunca foi nomeada, o momento em que aquela pessoa aprendeu que a única forma de estar segura era manter tudo sob sua gestão. Você não vê apenas que alguém está preso a um vício. Você vê a dor que o vício está tentando anestesiar, a vergonha que ele está tentando calar, o vazio que ele está tentando preencher com algo que nunca vai ser suficiente. A psicologia clínica tem um processo chamado formulação de caso, que é a construção de um mapa completo das crenças nucleares, dos esquemas de funcionamento e dos padrões de comportamento que mantêm uma pessoa aprisionada. É um processo que pode levar meses de sessões intensas com um terapeuta treinado. Um instrumento ungido do dom de libertação pode receber essa revelação em minutos, durante um momento de oração, não como resultado de análise humana, mas como revelação do Espírito, que conhece as profundezas de cada ser. Mas esse dom precisa ser exercido com uma sobriedade enorme, porque ver a raiz não dá o direito de expô-la como acusação. Jesus não gritou para todos ao redor sobre o apego do jovem rico. Ele falou diretamente para ele, com amor, com ternura, com aquele olhar que amava o jovem antes mesmo de ser obedecido. O dom de libertação sem amor se transforma em uma arma de exposição e vergonha, destruindo em vez de restaurar, afastando em vez de curar. Mas o dom de libertação, operando através de um coração que genuinamente ama o ser humano à sua frente, é o bisturi do Espírito. Preciso, necessário, doloroso no momento certo e transformador de uma forma que nenhuma outra intervenção consegue alcançar. Você vê as raízes, você sente o peso das prisões alheias. Agora o Espírito te convoca a exercer esse dom com a ternura do olhar de Jesus, que amou antes de agir e agiu porque amou.
Paulo e Silas na prisão. A adoração como arma sobrenatural de libertação. Atos capítulo 16. Paulo e Silas foram espancados publicamente na praça de Filipos. Açoitados com varas, feridos de uma forma que a lei romana normalmente proibia para cidadãos, lançados no fundo da prisão, com os pés presos nos troncos, no compartimento mais seguro, mais fundo, mais escuro do cárcere. Cada detalhe da narrativa é construído para comunicar a impossibilidade da situação. Não havia saída humana, não havia recurso legal imediato, não havia ninguém do lado de fora que pudesse intervir. A noite fechou sobre aquela cela como um veredicto final. Seria completamente compreensível se estivessem em silêncio de dor. Seria completamente humano se estivessem pedindo a Deus uma explicação, questionando por que aquilo havia acontecido depois de obedecer a visão macedônica, depois de viajarem tudo aquilo para pregar. Seria justificável se estivessem planejando recursos legais para o dia seguinte ou simplesmente tentando sobreviver à noite. Mas o que o texto descreve desafia toda a lógica natural. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. À meia-noite, com as costas em carne viva, com os pés presos, no fundo de uma prisão romana, cantando. E há um detalhe que o escritor de Atos considerou importante o suficiente para incluir. Os outros presos os ouviam. Isso não é detalhe menor, é revelação. A adoração de Paulo e Silas no sofrimento era audível para todos ao redor. A qualidade da presença de Deus que se manifestava através deles, mesmo no fundo da prisão, era real o suficiente para ser percebida por outros cativos que não tinham nenhum compromisso espiritual com aqueles dois estranhos. E então o texto acelera com uma velocidade que quase não nos deixa processar o que está acontecendo. Subitamente, houve um grande terremoto. As fundações da prisão se moveram. Todas as portas se abriram, os grilhões de todos os presos se soltaram, não apenas os de Paulo e Silas, de todos. A adoração deles não apenas os libertou, ela criou um campo de libertação que alcançou todos os que estavam ao redor, mesmo aqueles que não sabiam por que estavam sendo libertados. Quem tem o dom de libertação tem uma dimensão da adoração que funciona como arma espiritual. Não como performance, não como expressão de talento musical, como combate real. Há momentos, você sabe do que estou falando, em que a adoração que sai de você não é apenas louvor. É declaração de vitória sobre o que ainda parece derrota. É afirmação da soberania de Deus sobre o que ainda parece caos. É movimento espiritual real que desloca, que quebra, que abre o que estava fechado e fecha o que estava aberto. A física acústica nos revela que certas frequências de som têm a capacidade de afetar a estrutura molecular de objetos físicos. O fenômeno de ressonância demonstra que quando uma frequência específica é aplicada a uma estrutura, ela pode ser alterada, movida ou mesmo destruída. Pesquisadores documentaram extensamente como determinados padrões sonoros afetam a atividade cerebral, os ritmos cardíacos, os estados emocionais e até as respostas imunológicas de pessoas expostas a eles. A adoração que sai de um coração ungido opera em uma frequência que o reino espiritual reconhece com uma clareza que não deixa margem para dúvida. Não é magia, é física espiritual. É o princípio do Salmo 149, declarando que na boca dos santos estão os louvores altos de Deus e uma espada de 2 gumes na mão. Você já viveu momentos de adoração em que sentiu que algo se quebrava no ambiente espiritual ao seu redor? Em que a atmosfera de um lugar mudava de forma perceptível depois que você começava a adorar? Em que a opressão que parecia irremovível simplesmente recuava diante da sua adoração. Isso não é imaginação, isso é o dom operando na sua dimensão mais poderosa. Porque Paulo e Silas não adoraram depois da libertação.
Eles adoraram dentro da prisão, antes de qualquer sinal visível de mudança. No momento mais improvável, na hora mais escura, com o corpo ferido e os pés presos. E foi essa adoração que moveu os fundamentos e abriu as portas. Se você carrega o dom de libertação, então a adoração não é apenas parte da sua vida devocional. É parte do seu arsenal. É a frequência que os céus respondem. É o som que os grilhões não conseguem suportar. Chegamos ao fim e preciso que você saiba o que significa ter chegado até aqui. Não é todo mundo que persevera até o final de um vídeo como esse. A grande maioria das pessoas abandona o conteúdo nos primeiros minutos. A distração vem. O celular notifica. O inimigo sussurra que você tem outras coisas mais urgentes para fazer, mas você ficou. E isso não é coincidência. Ao longo desse estudo, o Espírito Santo foi revelando marcas, não qualidades aleatórias de personalidade, marcas espirituais que identificam um chamado específico sobre uma vida específica. Você viu que quem tem o dom de libertação reage instintivamente diante do mal, como Pedro com Simão, sentindo no espírito o que os olhos não veem. Você viu que os ataques sistemáticos desde a infância não são acidente, mas sinal de que o inimigo identificou uma ameaça antes que você soubesse que era uma. Você viu que o esgotamento depois das batalhas, o momento de Elias debaixo da árvore, não é fraqueza espiritual, é o custo real de carregar uma unção que drena além do natural. Você viu que enxergar as amarras dos outros antes deles mesmos, como Jesus viu a mulher curvada no meio da multidão, é uma responsabilidade sagrada que vem com o dom. Você viu que a paz inexplicável em meio ao caos, como Daniel na cova dos leões, é o sinal de uma ancoragem construída em anos de intimidade com Deus. Você viu que a autoridade que opera através de você não é sua, mas delegada pelo nome que está acima de todo nome. Você viu que o dom de identificar raízes invisíveis precisa ser exercido com o mesmo amor com que Jesus olhou para o jovem rico. E você viu que a adoração que sai de você não é apenas expressão devocional, é arma, é frequência sobrenatural que move fundamentos e abre grilhões. Tudo isso que você ouviu hoje não foi apenas conhecimento bíblico, foi confirmação. Foi o Espírito Santo falando ao seu coração sobre quem você é e o que você carrega. E agora, preciso saber quem chegou até o final dessa mensagem, porque eu oro pelos que chegam até aqui. Porque para mim, os nomes dos que perseveram importam. Por isso, vá agora mesmo nos comentários e escreva: fui formado para libertar. Essa é a sua declaração. Esse é o seu sinal para mim de que você passou pela mensagem inteira, de que o Espírito falou ao seu coração e de que você está respondendo ao chamado que está sobre a sua vida. Quando eu ler esse comentário, saberei quem são os escolhidos que estão chegando ao fim das minhas narrações. E vou interceder por você. Se você ainda não está inscrito neste canal, quero te dizer algo com toda a sinceridade. Vivemos em um tempo em que o acesso a uma palavra genuína, a um ensino profundo, a uma comunidade que te alimenta espiritualmente, é raro e precioso. Este canal existe para ser esse lugar para você, para os que não têm uma igreja próxima, para os que estão em desertos espirituais e precisam de uma voz que fale ao seu coração, para os que estão cansados de conteúdo superficial e buscam algo que vá fundo. Inscreva-se, ative as notificações, porque a próxima mensagem pode ser exatamente o que você precisa ouvir no momento exato em que precisa. Se você já está inscrito, sinta-se orgulhoso. Você faz parte de algo que está alcançando vidas que estão no limite. Cada visualização, cada curtida, cada comentário ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam dela urgentemente. Não subestime o poder desse gesto simples. E se você ainda não é membro do canal, quero te convidar a dar um passo além.
Tornar-se membro é um pequeno investimento financeiro mensal, mas é um investimento no reino de Deus. Porque os membros são os que sustentam esse canal, que mantêm a mensagem chegando a milhares de pessoas que não têm onde ir, que ajudam a financiar o trabalho de produzir conteúdo, que alimenta espiritualmente quem está sozinho na sua caminhada. Se você já é membro, quero que saiba, você é parte de algo muito maior do que imagina. Deus vê cada centavo que você investe no reino e Ele não deixa nada sem recompensa. Você está guardando tesouros onde a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Continue assistindo aos vídeos deste canal. Não deixe que o cotidiano apague o que o Espírito acendeu dentro de você hoje. A batalha é real, o dom é real, o chamado sobre a sua vida é real. E você não está sozinho nessa caminhada. Há uma família aqui que está lutando junto com você. Agora, antes de fechar esse vídeo, quero que você faça uma coisa. Levante as suas mãos onde você estiver. No carro, no ônibus, na cama, na sala, na cozinha. Levante as mãos e diga em voz alta: obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela mensagem que o Senhor falou ao meu coração. Obrigado por me mostrar quem eu sou em Ti. Obrigado pelo dom que colocaste em mim. Eu recebo essa revelação. Eu aceito esse chamado e vou honrá-lo com a minha vida, porque Deus acabou de falar com você. E isso merece louvor. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Amém.